A Lei 29/98, 26 de maio, que é o do Estatuto da Oposição, através do seu artigo 10º, número 1, impõe que até 31 de março de cada ano seja elaborado e apreciado e aprovado um relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias da oposição durante o ano anterior. Até à data, esse relatório ainda não foi apresentado. Decorreu quase um mês sobre o termo do prazo legalmente estabelecido. A lei permite, e o regimento da Câmara Municipal de Cascais consagra, nos seus artigos 23 e 30, que poderão ser postas à discussão e votação propostas não constantes da ordem do dia que se entenda a sua admissibilidade devido à urgência de deliberação imediata sobre o assunto. Na ausência da apresentação do referido relatório, os vereadores das oposições elaboraram proposta que só hoje apresentam por terem aguardado que a maioria PSD-CDS agendasse para esta reunião esse ponto, nem que fosse nos pontos relativos à informação. Assim sendo, face ao que dito, solicitava que fosse admitida à discussão e votação a proposta que elaborámos e que poderei ler, que está aqui, ou, caso assim não se venha a entender, que seja a mesma agendada para a próxima reunião ser discutida. Se quiser, Sr. Presidente, que eu leia a proposta, estou à disposição. Obrigada. Sr. Vereador Teresa Gago. Também sensibilizava o Sr. Presidente para a proposta que foi apresentada e reforçá-la-ia no sentido do agendamento e que pudesse ser, de facto, deliberada hoje, citando o Código de Procedimento Administrativo, o novo, o artigo 26º, em que, de facto, numa reunião ordinária, se pelo menos 2/3 dos membros do órgão reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre o assunto, este pode ser deliberado. Daí que, atendendo ao regulamento da Câmara Municipal, normalmente não são assumidos os pontos prévios, porque a maioria sozinha não garante esta maioria de 2/3, mas creio que, havendo a anuência da maioria e pressuponham, enfim, que a concordância da oposição, que de facto o assunto pode ser deliberado hoje. Caso contrário, também o apelo que a vereadora Isabel Magalhães fez de agendamento para a próxima reunião, para que possamos cumprir com todos os preceitos que estão na lei. Obrigada. Dizer que em relação ao ponto que apresentam, eu não tenho qualquer problema, não o conheço e, portanto, não tenho qualquer problema de o agendar para uma próxima reunião. Agora, não deixa de ser curioso que nós, no princípio deste mandato, era prática corrente na Câmara aceitar-se pontos prévios, e até me recordo que foi o Sr. Vereador Alexandre Sargento que, na altura, evocou um conjunto de legislação no sentido de que não deveria ser aceito, porque não legal, os chamados pontos prévios. E desde essa altura até hoje não aceitámos pontos prévios, portanto não agendámos nenhum ponto prévio. Ainda assim, os pontos prévios que eram agendados eram distribuídos com menos antecedência do que a ordem de trabalhos normal, e daria algum tempo para serem analisados e para poderem ser votados, o que manifestamente não é o caso. Portanto, eu não conheço o teor da proposta, cabe ao Presidente da Câmara a sua admissibilidade, já o tenho feito noutras ocasiões, portanto não tenho qualquer problema em analisar e agendar para a próxima reunião de Câmara. Hoje é que me parece ser completamente a despropósito, não só pela prática que temos vindo a seguir e pelo precedente que pode abrir para o futuro, porque senão às tantas estamos, de facto, a aceitar pontos prévios e voltamos à situação anterior, que era criticada pela própria oposição, neste caso pelo Sr. Vereador Alexandre Sargento, mas que não teve, mas que foi acompanhado pelos restantes senhores vereadores que não têm funções executivas e, portanto, não vejo razão para isso, é só apresentar e agendaremos em próxima reunião de Câmara. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer aqui uma nota por um lado, de agrado,
visto que é meu entendimento que o Sr. Presidente de Câmara, antes de sair, tenho pena que aqui não esteja, se comprometeu a agendar o relatório, a discussão do relatório do Estatuto de Direito da Oposição para a próxima reunião, e eu entendi isso como um compromisso, mas não posso deixar de fazer referência ao seguinte, que é, a lei prevê e o nosso regulamento prevê especificamente que isto não se trata de um caso de decisão presidencial. Ou seja, congratulando-me pelo facto do Sr. Presidente ter anuído com o agendamento do ponto para a próxima reunião, eu lembro que essa decisão compete ao órgão, como também compete ao órgão, ou seja, a esta Câmara, decidir se é deliberado hoje ou se passa, então, sob compromisso do Presidente da Câmara para a próxima reunião. Porque, a propósito da questão dos pontos prévios, o Sr. Presidente mencionou o vereador Alexandre Sargento e, através do vereador Alexandre Sargento, a posição do PS. É verdade que no mandato anterior esta Câmara exercia muitas vezes a prerrogativa de apresentar pontos prévios. Também não é menos verdade que nós, PS, enquanto oposição, protestávamos em relação a esse ponto. Porque os pontos prévios utilizados de forma abusiva constituíam uma forma de adulterar a ordem de trabalhos da própria Câmara e de não ter que apresentar com os tempos adequados a documentação para discussão. Agora, a lei, felizmente, vem de facto regulamentar a norma da apresentação dos pontos prévios e exige que, para que haja a apresentação de pontos prévios, haja uma maioria de pelo menos 2/3 do membro do órgão que reconheçam a urgência de deliberação. Donde, e foi o que eu disse na minha intervenção, a maioria atual, PSD e CDS, não dispõe de 2/3 desta Câmara para decidir sozinha a apresentação dos pontos prévios. Portanto, a nossa proposta era no sentido de os vereadores da oposição, juntamente com os vereadores da maioria, constituiriam então mais de 2/3 e este ponto prévio poderia ser submetido para deliberação hoje. No entanto, como há o compromisso do Sr. Presidente em agendar a nossa proposta com o relatório que juntamente enviamos para a próxima reunião, também não vejo problema. Mas penso que, do ponto de vista democrático, e tratando-se do 25 de Abril, amanhã não é de deixar escapar esta questão procedimental, porque, de facto, a decisão de deliberação corresponde ao órgão que é esta Câmara. Portanto, impor-se-ia uma votação. E também recordo que, para convocação de uma reunião extraordinária, porque, de facto, muitas vezes incorremos subjetivamente em processos presidencialistas, mas eu recordo que, para convocar uma reunião extraordinária, esta pode ser feita a requerimento de pelo menos 1/3 dos respectivos membros. Portanto, há aqui formas de intervir e de não termos que estar sujeitos àquilo que me parece um excesso de presidencialismo ou de confiança numa determinada maioria nesta Câmara. A decisão é do órgão e há direitos que não podem ser e apenas para reforçar, a proposta de apresentação do relatório do Estatuto de Direito da Oposição a ser discutido hoje era uma forma de contribuir para que esta Câmara não... Portanto, estamos numa... Muito obrigado, Sr. Vereadora. Já todos percebemos a sua intervenção. Mas deixe-me só terminar. Sr. Vereador, chegámos às 10h30, o período antes de ordem do dia termina às 10h30 em ponto. E, portanto, queria pedir que terminasse em 10 segundos. Em 10 segundos. Portanto, nós estamos numa posição absolutamente colaborativa com a maioria. Sim, foi o entendimento geral das suas palavras. Foi essa colaboração. Muito obrigado, Sr. Vereadora. Não tenho...